A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, mais uma vez nós abrimos o nosso canal aqui com mais uma lição da nossa EBD. Deus tem uma palavra para você e a nossa lição de hoje é a lição de domingo passado, 23 de outubro de 2016, a provisão de Deus no Monte do Sacrifício, aleluia. O nosso texto áureo, meus queridos, diz assim: e disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 28, 2. Verdade prática diz assim: a declaração de Abraão cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro objetivo da nossa lição. Temos 3 objetivos, como todas as lições, nós temos uns 3 ou 4 objetivos que precisamos conhecer, sair alcançados da nossa lição. Mostrar que é necessário ter fé para subir ao monte do sacrifício. É preciso ter fé para subir ao monte do sacrifício. Segundo, compreender que a fé de Abraão o fez vencer a provação no monte do sacrifício. Precisamos compreender que a fé de Abraão fez ele vencer a provação. Aleluia. Terceiro, explicar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que subiu ao monte do sacrifício por amor de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui fala o primeiro ponto sobre fé para subir o monte do sacrifício. Fé. Abraão é provado. Segundo, no limite da capacidade humana. E o terceiro, um pedido difícil. Aleluia. Abraão. Aqui nos diz que ele é conhecido como o pai da fé. A prova que Abraão fora submetido parece um paradoxo diante do Deus amoroso, justo, que jamais aceita um sacrifício humano. Deus pediu a Abraão com algo fora do comum, visto que os sacrifícios humanos eram praticados nas religiões pagãs. Aleluia. O Senhor viu em Abraão qualidades que eram superiores às suas fraquezas. Aleluia. Aprenda a depender de Deus. As dificuldades e provações fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior com o Senhor. Aleluia. Então, Abraão foi provado por Deus. É interessante isso aqui, que muitas das vezes confundimos prova com tentação. Deus não tenta. Deus não tenta. Deus prova. Deus prova. Deus prova a nossa fé, Deus prova a nossa fidelidade a Ele, Deus prova o nosso amor. Mas tentar, Deus não tenta. Quem tenta é Satanás. Satanás é o tentador. Mas Deus prova. E Deus provou Abraão. Deus provou Abraão de tal forma, meus queridos, que ele pediu algo fora do comum. Aleluias. Algo fora do comum. Abraão estava muito apegado ao seu filho, estava de uma tal forma muito preso ao seu filho. E Deus assim provou nesse sentido também. Muitas das vezes Deus nos prova naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos tão presos ao nosso lar, tão presos à nossa família, tão presos que deixamos Deus de lado. E Deus, Ele não quer isso. Ele quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Deus quer um tempo para Ele. E nós precisamos dar esse tempo a Deus. Nós precisamos ter um tempo para o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão estava muito apegado ao seu filho. Deus pediu o melhor que ele tinha. Deus pediu algo a ele. Aleluias. Que era fora do comum. Aquilo que ele estava mais preso, Deus provou a Abraão.
para que ele viesse ter fé, crescer e ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus provou ele, aleluias, a Abraão. Deus conhecia as suas fraquezas, mas também conhecia as suas qualidades. Ele sabia que as qualidades de Abraão sobressaíam as suas fraquezas. Se ele fraquejou um pouco nesse sentido de amar mais a Isaac, de ter mais intimidade com o seu filho do que com Deus, aleluias, nós podemos observar que Deus sabia que as suas qualidades, as suas convicções iriam fazer ele vencer essa prova, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão foi provado no limite da capacidade humana. Aqui diz assim, lá em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos deixará tentar, ou que vos não deixará tentar, acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para com que possais suportar. Aleluia. Deus provou Abraão. Deus prova Abraão, mas prova naquilo que ele pode vencer, naquilo que ele pode sair por cima. Aleluia. Deus não prova ninguém acima do que nós podemos vencer. Muitas das vezes você está passando por prova, e a prova é tão difícil, muitas das vezes até impossível aos nossos olhos, porque nós olhamos carnalmente, muitas das vezes paramos e não olhamos espiritualmente. Mas quando nós olhamos com a visão de Deus, nós vamos ver que Deus vai dar um escape, Deus vai ter vai abrir uma porta, vai ter uma saída para nós vencer essa prova. Aleluia. Eu não sei a prova que você tem passado, o que você está passando, mas eu quero te dizer, abra os teus olhos espirituais, creia, Deus irá entrar com providência. Se você está passando por isso, pode ter certeza, tem vitória na tua vida no final. Tem vitória, aleluia. Deus não prova ninguém acima do que pode suportar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um pedido difícil, Abraão. É que o pedido de Deus parecia ser ilógico, impróprio. Deus pediu seu único filho, filho da promessa, aleluia. Tem-se a impressão de que Deus estava pedindo a devolução de algo que dera a seu amigo. Abraão, entretanto, em momento algum se negou a obedecer a Deus. Aleluia. Deus não quer o nosso mal, pois nos prova para que conhecemos melhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, Deus não quer o nosso mal. Ele nos prova para que conhecemos Ele melhor. Aleluia. Muitas das vezes só iremos conhecer Deus mais intimamente quando vem uma provação. Quando estamos passando na prova. Quando estamos passando por lutas. Aleluias. Por tribulações. E aí nós temos mais uma visão melhor de Deus. Uma intimidade melhor com Deus. Quando nós passamos assim a nos aproximar dele. A realidade é essa. Muitas das vezes o crente ou o cristão, ele só se aproxima de Deus quando está na prova. Só se aproxima de Deus quando as coisas estão difíceis. Quando chegou a impossibilidade humana. Aí ele desce no pó, começa a vir, buscar, fazer campanha e aí clamar a Deus. Quando está passando na prova. Muitas das vezes acontece isso. E Deus prova para que venhamos nos aproximar mais dele, para ter um relacionamento mais íntimo com ele. Aleluia. Aprovação no monte do sacrifício. Primeiro, o amor, obediência e fé no monte do sacrifício. Amor, obediência e fé. Aleluia. Esses três elementos, meus irmãos, Arão, ou melhor, era a essência da prova que Abraão estava sendo submetido. Esses três elementos eram a essência da prova que Abraão estava submetido. O amor,
obediência e fé. Aqui diz: o primeiro elemento era o seu amor para com Deus. O Senhor queria provar se ele estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Deus tem de estar em primeiro lugar em nossos corações. Abraão amava seu filho Isaque, mas obedecendo a Deus deixou claro que era o Senhor que ocupava o primeiro lugar de sua vida. Aleluia! Então Deus prova os seus servos. Deus prova. E uma das essências da prova de Abraão era o amor. Abraão amava muito seu filho. Amava demais a seu filho Isaque. E Deus prova naquilo que ele está ali naquele momento preso, vivendo. E aí provou no amor, pediu a Isaque. E Abraão, sem hesitação, ofereceu Isaque em sacrifício. Aleluia, obedecendo assim a voz de Deus, isso provando que ele estava ali vencendo aquela prova. Estava ali vencendo a prova que Deus estava ali submetendo a Abraão. Segundo elemento, a obediência. Abraão prontamente obedeceu o pedido do Senhor. Sem hesitação, Abraão pega ali Isaque e vai para o Monte Moriá oferecer ali o sacrifício de Isaque. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É algo interessante isso aqui. E terceiro, a fé. Sem antes alguma circunstância, Abraão vacilou, como no caso de ter um filho com Agar. Agora amadurecido pelas crises, ele confia plenamente em Deus. Abraão confiou que Deus seria capaz de operar um milagre. Aleluia. Na fé também de Abraão, nós vemos que Abraão, ele quis ajudar Deus. E Deus fez a promessa a Abraão que ele teria uma descendência, seria como as estrelas do céu. Aleluia. Da sua descendência. Filho da sua carne, louvado seja o nome do Senhor. E ele quis ajudar Deus, como Sara era estéril, ele tem uma relação com Agar, e Agar tem um filho, e o seu filho chama-se Ismael. E nós vemos que ele quis ajudar Deus, mas Deus queria provar a fé dele. E aqui nisso aqui, ele vacilou, Abraão, nesse quesito, mas vacilou e ao mesmo tempo aprendeu a confiar no Deus Todo-Poderoso. E Deus opera um milagre. Ele é pai de um filho, Isaque, filho da promessa, com a sua esposa que era estéril. Deus opera um milagre e aí Sara passa a ter um filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mostrando que Deus é o Deus do impossível. Não importa aquilo que Deus nos promete, o que importa é que Ele irá cumprir, se estivermos confiando no Senhor, esperando no Senhor. Aleluia. O clímax da prova, aqui nos fala, meus queridos, que no momento decisivo da prova, ou melhor, o caminho da obediência pode parecer mais difícil, mas não impossível, porque Deus age no momento certo. O pai e o filho chegaram ao local do sacrifício. Abraão conhecia a fidelidade de Deus, por isso não se desesperou. Isaque era um filho obediente, um menino de fé. Ele aceitou ser amarrado e colocado sobre a lenha. Aleluia. É muito profundo isso aqui. Deus pediu a Isaque, o seu filho, único filho, e nos traz até uma certa comparação que Deus oferece o seu único filho também para sacrifício vivo, para nos salvar. Aleluia. Louvado seja o nome